Olá, meu nome é Amanda. Eu fui convidada a estar construindo esse espaço de discussão coletiva com vocês para refletir sobre algumas temáticas referentes à infância. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, especialista em saúde mental. Atualmente eu atuo na saúde pública com famílias em situação de vulnerabilidade social. E a aproximação maior que eu tenho com a educação nesse momento é na perspectiva da articulação intersetorial, de garantir que as famílias tenham seus direitos atendidos, e dentre eles tem os direitos das crianças, que é o acesso à educação, né? E a proposta que eu venho trazendo hoje para a gente refletir, né, juntos e pensar em estratégias alternativas é sobre a ruptura no cotidiano que essas crianças têm vivenciado. Porque no momento que começa essa pandemia e são construídas novas normativas para a educação, as crianças ficam privadas de um espaço muito importante, que é o espaço da escola, né? Que é um espaço de educação, mas também a gente sabe que é um espaço de construção da personalidade, de socialização, de convivência, né? Muitas vezes é o único ambiente protegido que essa criança passa durante o dia dela, porque em muitas famílias a gente sabe que há situações de violência muito difíceis, né? Enfim, e com essa ruptura no cotidiano, que é a saída das crianças do cenário da escola e a perspectiva de fazer a educação no ambiente doméstico, a gente vai encontrando alguns desafios no âmbito da saúde e também, com certeza, no âmbito da educação, né? O que a gente tem percebido é que esses impactos, né, que na infância, nessa ruptura, que a criança não tem mais uma rotina construída, né? Que é essa rotina de ir para a escola, estar em um outro ambiente, estar com outras pessoas, afeta também a rotina dos outros membros, né? Que passam a ter que se organizar para fazer os seus cuidados em saúde, né? Às vezes para trabalhar e tem com quem deixar esses filhos, mas a gente vai percebendo que o impacto também é muito forte no sentido dessas crianças estarem mais sujeitas a situações de vulnerabilidade social e de violações de direitos diversas, né? Porque a partir do momento que a gente não pode garantir o acesso dessas crianças ao ambiente escolar, né? E a educação propriamente dita, do jeito que está sendo posta essas normativas, através de uso de aparelhos de televisão para continuar a educação, enfim, a gente sabe que muitas famílias, na maioria das vezes, não têm acesso a esses recursos, né? Muito menos às necessidades básicas de saúde, quanto menos aos recursos tecnológicos. A gente vai pensando, né, nesse prejuízo educacional, mas também nos prejuízos à socialização e nos possíveis riscos que essas crianças estão correndo, né? E nesse sentido, a gente na saúde tem tentado criar algumas estratégias para proporcionar um novo cotidiano para essas crianças e para essas famílias, né? Um cotidiano realmente que não vai contar mais com a presença, talvez, do professor, dos colegas de classe, das brincadeiras coletivas, mas que pode ser um cotidiano construído no ambiente doméstico, né? E num ambiente doméstico que seja minimamente protegido, né? Porque quando esse cotidiano doméstico não garante os direitos da criança, a gente tem que pensar a inserção dessa criança em outro espaço, né? E, enfim, por excelência, a escola é o lugar que tem mais habilidade para olhar para as questões da infância, para olhar para as questões do aprendizado, né? E não só no aprendizado educacional, né? Mas no aprendizado de como se relacionar com o outro, né? De construção dos desejos, de experimentação de atividades significativas, de vivências de oportunidades que muitas vezes essas crianças não teriam em outro espaço se não fosse na escola, né? Devido a isso, a gente tem tentado se articular com algumas escolas da região, né, para propor conversas com os familiares, né,
conversas com centros de convivência, enfim, que ofereçam contraturnos, mesmo que eles estejam fechados, para a gente instrumentalizar essas famílias que mesmo em situação de vulnerabilidade dá para se prover, né, uma qualidade de vida, dá para se propor uma educação, mesmo que não formal, para essas crianças, né? E eu acho que nesse momento, né, tanto a educação como a saúde, como a assistência social, a gente tem que estar criando algumas estratégias, né, utilizando as nossas criatividades para lidar com essa diversidade que é a pandemia e para que reduzir os impactos no cotidiano das infâncias, né? Porque no Brasil a gente sabe que há vários tipos de infância, desde aquelas infâncias que as crianças estão expostas a muitos recursos, né, intelectuais, artísticos, esportivos, até aquelas crianças que estão restritas a um único espaço, né, a um único recurso, que é a escola, né. E diante disso, a gente vai pensando junto com as famílias o que é possível ofertar, né? Como é possível viabilizar que a educação, que é a principal atividade da criança, junto com o brincar, sejam desenvolvidas em ambientes seguros, em ambientes protegidos, sem violações de direitos, né? E nesse processo, que é sempre uma construção, porque a gente vai entendendo que cada família é única, né? E cada família tem capacidades diferentes de ofertar esse espaço, de ofertar esse cuidado, esse estar junto, que muitas vezes são os professores, os educadores, que ofertam essa presença, né? Do estar junto e construir experiências, né? A gente vai tentando fazer apostas, né? Então, a gente tem buscado, na saúde, conversar com as escolas, né? Dessa maneira mesmo que a gente está fazendo hoje e pensar na construção de novos cotidianos e novas rotinas para essas crianças no momento da pandemia, né? A gente sabe que no momento da formação da personalidade, da identidade, e ainda mais na educação infantil, a rotina tem um papel muito forte na vida das crianças, né? Porque é através dela que elas vão tendo dimensão de algumas obrigações, né? Da vida adulta, enfim, delas enquanto sujeitos. E por isso a gente vai investindo nessa construção de uma nova rotina, incluindo tanto as normativas que estão tendo, né, que às vezes não beneficiam todas as famílias, mas em relação à educação formal, mas também a utilização dos saberes dos familiares, né? Que mesmo em situações muito adversas, a gente pode ser muito criativo, né? Com essas crianças que estão em casa, quando se tem apoio, né? Quando tem outros atores envolvidos. Então, o que a gente tem proposto, né, no âmbito da saúde, eu especificamente como terapeuta ocupacional, é que no espaço que era direcionado à atividade escolar, né, que também se contemplava o brincar, a troca de experiência, o estar com outras pessoas, muitas vezes a alimentação, que a gente vai ter que arranjar outros recursos na comunidade, né? Então, nessa construção de uma nova rotina, a gente tem implicado muito a família, né? Porque é isso. A família é o primeiro espaço de socialização na vida da criança, após isso vem a escola, enfim. Então, a gente tem incentivado muito os pais a construírem uma rotina que resgate também as vivências que eles tiveram enquanto crianças, né? Muitos pais que a gente atende não tiveram uma educação formal, mas tiveram algo de educação, né? Tiveram aprendizados na vida. E a gente tem estimulado que eles dediquem um tempo da rotina deles para compartilhar esses saberes com essas crianças, né? Que é isso.
pode ser um saber relacionado a uma brincadeira que se teve, que ele praticava na infância e que hoje a gente não pratica mais. É nessa aposta da construção de um vínculo mais forte com os filhos, né? Porque a gente sabe que não é fácil fazer o manejo das crianças em casa, ainda mais em ambientes pequenos, né? Então é isso, a gente tem usado nossa criatividade. E para isso, a rotina tem sido algo muito especial no cotidiano dessas crianças que estão privadas do ambiente escolar, né? Então a gente vai pensando com cada família qual rotina que vai ser melhor, né, nesse contexto, né? Tanto em relação à criança, quanto divisão de responsabilidades, né? E quais são os órgãos que a gente vai ter que acionar, tanto na comunidade, como eu disse, né, são famílias em situação de vulnerabilidade e muitas vezes realmente não tem recurso para alimentação, ou para roupa, ou para outras coisas, ou para ter acesso a uma televisão, ou a um computador para ter, para acessar, né, o que está sendo proposto de educação, mas também potencializar o que esses familiares já possuem, né? Então, a gente vai construindo de maneira única, né? E é sempre assim, singular, essas atividades, né? Que vão compor o cotidiano da criança a partir de agora, né? Nesse momento de pandemia. E o que a gente tem percebido, né, é que mesmo assim, em extrema situação de vulnerabilidade, de pouco acesso desses familiares à educação formal, a gente tem tido experiências muito boas em relação a resgate de vínculos, né, de aproximação de outras pessoas da comunidade que realmente que não são familiares, mas que possuíam vínculos, né, de troca mesmo de experiências, né, e orientando também esses pais como fazer para que essas crianças estejam em outros ambientes protegidos, né, porque antes a vida da criança era na escola, agora a maior parte da vida da criança não vai ser na escola, a gente vai ter que pensar em outra coisa, né? E como a gente pensa em outra coisa? A gente tem que usar muito a nossa criatividade, né? E como um teórico, né, do psicanalista que estudou muito brincar, traz pra gente, saúde de uma forma geral é conseguir lidar com as adversidades da vida, né? E a gente tem percebido também que tem um sofrimento psíquico muito grande das famílias por não conseguirem dar conta de manterem as crianças em casa, né? De manterem as crianças em suas atividades significativas, nas suas obrigações. E isso vai demandando diferentes manejos, né? E esses manejos muitas vezes vão precisar de apoio de outros órgãos, né? Tanto de coletivos da comunidade, né? Tantos de clubes que estão ativos, tantos de ONGs, enfim, eu acho que o que a gente tem mais visto nessa situação de vulnerabilidade e de privação desse espaço tão privilegiado para as crianças é investir nos recursos da comunidade e investir também nos recursos que os familiares já possuem, mas que muitas vezes desconhecem, né? Porque a educação, a gente vai criando um mito que ela deve ser realizada só no ambiente escolar, né? Mas a gente sabe que a educação é muito mais que isso. E a gente vem enfatizando também a autonomia e a apropriação desses pais, né? Nesse processo de responsabilização pela garantia do direito da educação, né? Que não é algo que só depende deles também, né? Depende das nossas políticas públicas, mas que pode ser construído em conjunto, né? Por isso a gente também, em determinadas famílias, a gente tem disponibilizado o uso de computador, de internet, enfim, né? A gente tem criado 1000 estratégias para que essas crianças consigam se desenvolver no ambiente mais saudável possível, né? E a gente entende que o principal papel ocupacional da criança é a educação, é o brincar, é a experimentação. Então, a gente está tendo que, nesse momento, tirar um pouco a escola de cena e investir em outros espaços, né? Infelizmente, nessa situação de vulnerabilidade que a gente vive,
os espaços são muito escassos, né, assim. E dentre esses espaços escassos, a comunidade tem sido um bom aliado, né? Encontrar parcerias com os vizinhos, né? Encontrar parcerias com as ONGs, em todos os sentidos. Não falo só de prover educação, mas falo de prover cotidiano, de prover experiências de vida para essas crianças. Porque são na escola que elas aprendem a conviver, né? A se perceber enquanto sujeito, né? Então a gente tem se preocupado também com essa parte da formação da saúde mental, né? Porque a gente entende que essas crianças afastadas da escola trazem um impacto, né? Também trazem um adoecimento de diferentes formas, né? Muitos pais trazem questões que ainda não haviam percebido a partir dessa intensificação da convivência, né? E tem sido um movimento assim desafiador, mas interessante, né? A gente tentar construir estratégias junto com as escolas, com os equipamentos da comunidade, com a vizinhança, para a gente proporcionar ambientes protegidos, sem violações de direitos, com experimentações, com atividades significativas, considerando as atuais normativas da educação, né? Então, esses são aliados assim que a gente tem utilizado na saúde também. Eu acho que nesse momento a gente tem feito muita articulação também com o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que é um espaço de saúde mental que cuida de questões realmente relativas à infância, ao sofrimento psíquico na infância, e eles têm tido um papel muito importante na construção desses novos cotidianos, né? Nessa produção de experiências, de como lidar com as adversidades, assim, da rotina de ter uma criança por mais tempo em casa, né? E uma criança que muitas vezes não construiu outros recursos que não os ofertados na escola. Então, esse serviço também, que tem vários territórios, né? Provavelmente, né, na região que vocês estão inseridos, tem um CAPS Infanto-Juvenil. Ele é um aliado importante para descobrir recursos, né? Recursos de brincadeira, recursos educacionais que não sejam focados na educação formal, né? Recursos de experiências, assim, e também de fortalecer quem tá bancando esse momento, né? Que quem tá bancando esse momento muitas vezes são os familiares, são as mães solteiras, né? Com poucos recursos econômicos, que trabalham o dia inteiro. Então, é isso, né? Eu acho que eu venho trazer menos resposta e mais reflexões e indagações do que a gente pode fazer para minimizar essa ruptura no cotidiano das crianças, né? Porque a gente entende que quando a gente está privado de algo que é muito importante na nossa vida, a gente adoece psicicamente, né? E para a gente não adoecer psicicamente quando a gente está privado de algo que tem esse significado tão importante quanto a escola na infância, a gente tem que lançar a mão de outros recursos, né? E é isso. E nesse âmbito da saúde pública onde eu estou inserida, a gente tem lançado muito recurso na potencialidades da comunidade e também dessas famílias, que apesar de enfrentarem muitas adversidades cotidianas, tem muitas vivências também que podem ser passadas e também muitas coisas que podem ser construídas, né? Eu acho que a privação da educação formal está sendo uma questão, né? De não estar conseguindo acessar a educação formal, mas também investir nos espaços de construção de vínculos, né? Com os familiares, de estar próximo de outro jeito dessa criança e de construir uma rotina que vai ser outra, que a criança não vai passar mais X horas do dia na escola, né? Ela vai passar X horas do dia em outro lugar fazendo outras coisas e como a gente contempla essas necessidades que são muito particulares da infância.
Então, a gente da saúde tem tentado instrumentalizar e refletir com a família como a gente constrói o cotidiano dessas crianças, quais são os recursos existentes e como a gente potencializa o que já se tem, né? Porque de adversidade, de falta de recurso, a gente sabe que há muitos, né? Mas as potências muitas vezes a gente não enxerga. Então, eu venho fazendo essa fala, né? Mas no sentido de trazer um pouco o que a gente tem praticado nesse serviço que eu atuo, que é um serviço de saúde pública, em álcool em drogas, e que atende famílias, né? Famílias em geral, que são compostas também por crianças, né? E como a gente tem lidado com as situações de violação de direitos, como a gente tem atendido a necessidade de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Não só do sujeito que está em sofrimento psíquico, mas também do sujeito que convive com ele. Porque a gente quer evitar também os adoecimentos na infância. Porque é isso, quando a gente está privado de algo que é muito importante para nós e a gente não constrói nenhum recurso, a gente acaba adoecendo. Então, essa troca é no sentido de falar o que a gente faz, né? Mas também de ouvir vocês, do que vocês acham que é significativo a gente propor para essas famílias na construção desses cotidianos, né? Longe da escola e diante de tantas adversidades sociais, econômicas, enfim, né? Sou muito grata pelo convite, por ter compartilhado um pouco da minha experiência. Eu espero que faça sentido para vocês as coisas que eu tô trazendo aqui e que vocês também tragam contribuições para a gente pensar como a gente constrói a rotina dessas crianças nesse momento tão adverso, né? Considerando a importância do brincar, considerando a importância dos espaços de convivência, da educação formal, da educação informal, né? De experiências de vida, enfim. Então, essa era um pouco da reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. E eu espero que tenha contemplado, né, algo que já tenha sido discutido aí no ambiente escolar. Então é isso, gente. Obrigada.